que você abrisse no capítulo 14 do último livro da Bíblia, Apocalipse. Como é um versículo só, não precisa os irmãos se levantarem, tá? Glória a Deus. Alguns dias atrás a gente começou a falar aqui das bem-aventuranças do Apocalipse. São 7, nós falamos a primeira, aí na outra semana a gente ia falar a segunda, e aí nós recebemos a ilustre visita aqui, surpresa, né, do pastor Eliezer. Ele veio surpresa. Então você vai pregar, né? Pastor aí que chegou, né? Aí ele pregou à noite, trouxe uma palavra muito boa para nós. E a semana passada foi o Dia dos Pais, a palavra foi mais específica. E hoje, então, a gente vai falar da segunda bem-aventurança de Apocalipse. Tem 7 e hoje é a segunda. Então, diz assim, achou aí? Sim. Capítulo 14, não, Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá bom? Está depois de Judas. E antes de nada. Diz assim: então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Amém? Amém. Fala amém direito. Amém. Pula sua cabeça e feche seus olhos para a gente fazer mais uma oração. Senhor amado, como é bom estar na Tua presença. Como é bom ouvir a Sua voz. Como é bom, Senhor, nos desligarmos das nossas atividades naturais, deste mundo. Como é bom, Senhor, e estarmos na Tua presença em atividades espirituais, exercitando o nosso espírito, para que a nossa fé se robusteça, a nossa esperança e o nosso amor por Ti e pela Tua causa. Então pedimos que o Senhor continue nos renovando nessa noite, para que ao terminarmos este culto, Senhor, nós possamos estar sempre convictos de que isto é uma prévia do que está por vir. Que o Senhor nos levará para a Tua glória, onde sempre, eternamente, e uma satisfação atrás da outra, Senhor, permanentemente. Te louvamos, ó Senhor, por tudo isso. Te agradecemos por tudo isso. No nome do nosso Senhor Jesus, fale com nossas vidas agora, para a Tua glória, Pai. Amém. Amém. Então, irmãos, o título é assim: a segunda bem-aventurança de Apocalipse, morrer em Cristo. Tá bom? Então, como eu havia dito, nos propomos nesses dias falarmos sobre as bem-aventuranças que constam no livro de Apocalipse. Passaremos agora à meditação da segunda delas. Como eu tinha dito na anterior, não temos a intenção de explicar o significado da palavra bem-aventurados ou bem-aventurança, porque todo mundo aqui sabe resumir o que significa essa palavra. Todo mundo aqui sabe. Eu não estou dizendo que não explicar ela, ou explicar ela não seja uma coisa importante. Não é isso que eu estou dizendo. Claro, se um dia a gente chegar, vamos falar aqui sobre a bem-aventurança, o que é ser bem-aventurado de fato. Então a gente vai lá, discorre sobre esse assunto. Isso é importante, mas não é o nosso propósito aqui. Então nós não vamos discorrer sobre a profundidade, o significado da bem-aventurança. Apenas o nosso objetivo nessa série de sermões é meditar sobre as razões que os textos mostram da igreja ser bem-aventurada. Bem-aventurados, olha aqui hoje, bem-aventurados os mortos. Ué, negócio esquisito. A fim de que a igreja possa continuar caminhando nessas bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças sejam confirmadas dia a dia na vida de cada um de nós.
Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, a palavra morte. O que ela é para o mundo? O que significa morte para o mundo? E aí eu vou expressar aqui de novo. Essa bem-aventurança começa com um dado estranho: a compreensão da sociedade secular. Ela diz: bem-aventurados os mortos. Negócio esquisito é esse? Os irmãos se lembram que antes de eu pregar primeiro, nós pregamos o capítulo 18 de Apocalipse, e nós dissemos que a Babilônia, que é esse mundo com o seu sistema pecaminoso, né, tem compromisso consigo mesmo. Porque essa Babilônia, esse mundo, está sob o domínio do Deus deste século, que é Satanás. Como que é a mente de Satanás? A mente de Satanás leva ele a pensar apenas nele mesmo e nos próprios interesses. É assim a mente dele. Ele só pensa em si mesmo. Essa foi a razão dele ter sido expulso da presença de Deus, lá da glória celestial. O orgulho tomou conta dele e ele planejou uma revolta. Claro, desde já fracassada, mas ele planejou uma revolta, planejou uma maneira de como ele iria fazer para assumir o trono de Deus. Então, ele pensa só nele mesmo, nos interesses dele mesmo. Agora atenção, assim como ele é, e o mundo está sob o domínio dele, ele faz também o mundo ser assim. Cada um do mundo só pensa em si mesmo. Olha, irmãos, tudo que o diabo ele quer que os seus agentes e os seus seguidores estejam também como ele. Não devíamos nos admirar de que progressivamente ele tem conseguido esse propósito. Agora, mais do que nunca, a política, a educação estão tomadas. Mas desde a entrada do pecado no mundo, as sociedades que foram se formando sempre eram anti-Deus, anti-Cristo, contra Deus, contra os propósitos de Deus, contra a vontade de Deus. Aí eu vou repetir o que ontem eu celebrei um casamento, e eu falei aqui de manhã, vou repetir alguma coisa aqui, que eu li lá em Gênesis capítulo 6, que verso 1 e 2, que diz assim, que os filhos de Deus, quando a sociedade se multiplicou, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, a minha tradução diz assim, e eles escolheram elas e tomaram elas para si. Claro que eu não vou pregar tudo de novo, mas veja bem, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, tomaram para si como esposas, escolheram, casaram com elas. E aí nós temos um dado interessante, importante para nós aqui, para os jovens que desejam se casar. É claro que você não vai se casar com alguém que não te atraia. Você não vai casar com alguém que você olha e não gosta. Vou casar só porque ele é feio. Não, para ver se eu pago um pouco de boniteza. Ninguém casa por causa disso, né? Você casa assim, não, gostei, né? O pastor falou que é química, né, pastor? Os jovens aí todo dia inventam uma coisa nova, mas vamos na química. Todo mundo sabe o que é química nesse negócio de relacionamento. Mas, irmão, preste atenção no texto. Os filhos de Deus se casaram com quem? Com as filhas dos homens. Eles tinham que se casar com quem? Os filhos de Deus têm que se casar com as filhas de Deus. As filhas de Deus têm que se casar com os filhos de Deus. Deixe lá os filhos dos homens se casarem com as filhas dos homens.
Porque quando os filhos de Deus se casam com as filhas de Deus, com as filhas dos homens, não dá certo. Deu maior problema. Se multiplicou a iniquidade. E aí eu disse lá no casamento, mas isso é questão para outro sermão, nós estamos no casamento. Mas é isso que acontece, irmão. Então está havendo uma mistura. Está havendo, e quando uma mistura, a confusão. Porque as coisas de Deus não batem com as coisas dos homens. Os filhos de Deus se parecem com Deus. Eu falei isso aqui anteriormente. Houve uma discussão também, né? Em um grupo que eu pertenço no WhatsApp, alguém colocou lá que todo mundo é filho de Deus e fui colocando posteriormente algumas coisas do que está acontecendo no mundo. Eu chamei a atenção de todo mundo. Olha aqui, os filhos de Deus se parecem com seu pai. Glória a Deus. Não tem como. Não tem como. Todo mundo aqui é filho de pai e de mãe. Não é só na aparência física. Não é só na aparência. A maneira às vezes de falar, a maneira às vezes de agir. Mas menino, você fez igual ao seu pai. Seu pai pensava desse jeito, sua mãe agia dessa forma. É o genes. Então, meus irmãos, filhos de Deus se parecem com Deus. Amém. Então eu disse, Deus não é mentiroso, Deus não é adúltero, Deus não é orgulhoso. Deus é o quê? A favor do bem, do direito, do que é justo, do que é correto. E nós, os seus filhos, procuramos ser como Ele. Amém. Porque nós somos filhos dele. Graças a Deus. E os filhos dos homens, as filhas dos homens, querem ser como seus pais lá fora. Não se importam com as coisas de Deus, não se importam com o que Deus pensa. Vão na onda, caem na onda, o momento é esse, então vamos agora. Não se vê, não parem para pensar se isso agradaria a Deus ou não. Por quê? Não são filhos e nem filhas de Deus. Então, desde o início, as sociedades foram se formando e elas foram contra Deus. Isso está em Gênesis 6, o que eu acabei de dizer. É no início. Mas não era muito evidente isso antes, a não ser em algumas épocas e lugares, espaços. Aqui ou ali, em determinadas épocas, via-se uma liberação do mal que assustava aquela geração. Mas não é assim mais hoje. Todos os dias agora, e em número cada vez maior de pessoas, em todo lugar, o mal e o erro estão só aumentando e gradativamente assumindo o controle. Misericórdia. Fica-se cada dia mais evidente que o mundo realmente jaz no maligno. E para ficar em apenas um exemplo do fruto desse orgulho, individualismo, os homens, vamos partir agora, uma ponte para o texto. Os homens, mesmo sabendo que um dia irão morrer, se deixam iludir, achando que podem prolongar a sua existência. Alguns chegam ao ponto de falar que a ciência no futuro vai evoluir tanto que vai conseguir retardar o envelhecimento ao ponto de impedir que o homem morra. Tem gente que acredita piamente nisso. Pensam que a ciência conseguirá eliminar as doenças, trocará as células envelhecidas do corpo humano por células novas. As pessoas desejarão a paz, serão evoluídas o suficiente para não entrarem em conflitos e assim irão conseguir alcançar uma vida longa, beirando a vida eterna. É isso que eles pensam. Foi postado essa semana no grupo dos obreiros, né? Quem faz parte do grupo aí, viu lá? Alguns cientistas recentemente pegaram cabeças de porcos, né? Já decepadas, e conseguiu transmitir lá um negócio que as cabeças mexeram. Aí eles estão achando que já vai dar vida aos homens depois de mortos.
É dessa forma que eles vão se alimentando com as mentiras do seu Deus. Quando nós pregamos no capítulo 18, verso 7, olha o que é que a Babilônia pensa. Estou assentada como rainha, não sou viúva e jamais sentirei tristeza. Glória a Deus não, irmão. É a Babilônia que pensa isso. A Babilônia, o mundo que pensa isso. Jamais sentirei tristeza. Lembre-se, irmão, que a Babilônia é esse mundo com o sistema que Satanás lhe introjetou, o sistema pecaminoso. É isso que o sistema vende e a sociedade está comprando rindo. Como alguém desse sistema pode ser tão tolo de pensar que o homem chegará ao ponto de não morrer? Como pode ser tão nécio? Não precisa nem ir à Bíblia para saber que os homens morrem. Mesmo que não afirmem isso abertamente, né? Que os homens não vai chegar ao ponto de não morrer, agem como se nunca fosse morrer e ter que comparecer diante de Deus. Dão asas à sua imaginação de vida longa, buscam prazeres e objetivos apenas terrenos, vivendo numa corrida desenfreada para desfrutar de sua existência com toda a satisfação possível, como se ela não fosse ter fim. Não é à toa, não devemos achar estranho que se frustram facilmente. Eles nem pensam, se alguém, por exemplo, chegar assim, tipo como Ezequias, né? Prepare aí que você vai morrer. Ezequias foi buscar o Senhor. Se essas pessoas receberem mais 15 anos, mais 10 anos de vida, elas não pensam em buscar o Senhor. Elas pensariam em aproveitar mais, não é assim que eles dizem? Você tem que aproveitar a vida. Fulano está doente, o que ele tinha? Se você tivesse mais um ano de vida, você soubesse disso. Presta atenção nas respostas das pessoas do mundo. Eu ia viajar, eu ia fazer isso, eu ia esculachar, eu ia fazer um monte de coisa que eu não fiz. Olha aí, ninguém pensa em viver para Deus, irmão. Ninguém pensa em aproveitar a sua vida e se dedicar ao Senhor, ainda que sabe que tenha um dia, 5 meses, 2 anos para viver. Tudo fruto da Babilônia e do seu Deus, que é o diabo. Se for para viverem mais, para continuar aproveitando a vida para si mesmos. Olha do que esse sistema é capaz. Ele seduz, engana. É uma feitiçaria. O mundo está enfeitiçado. Agora, nem o Deus dele, nem o Senhor deste mundo é tão iludido assim. Satanás sabe o seu fim. Ele ilude os outros, mas ele não é iludido. Ele sabe onde ele vai parar. Ele não está enganado em relação ao destino eterno dele, mas ele engana as pessoas. Ele sabe que o fim dele é no lago de fogo, mas ninguém aí no mundo está acreditando que existe esse tal de lago de fogo. Isso é fruto do quê? Do que ele está lançando. Agora, para provarmos o que estamos dizendo, então quando essas pessoas se deparam com a morte de alguém próximo, elas ficam estarrecidas como se isso fosse uma novidade, desandam a lamentar e a chorar desesperadamente. Tem mais ou menos uma contradiçãozinha aí. Se elas vivem como se nunca fossem morrer, mesmo sabendo da realidade da morte, por que esse desespero diante dela? Há uma contradição aí. Ela não é surpresa para ninguém.
Mas a verdade é que não se preparam para ela. Não estão preparados para enfrentar a morte. Então o pensamento deles entra em conflito com essa bem-aventurança. Bem-aventurados os mortos. Pois eles se perguntam, até inconscientemente, como estar morto pode ser considerado uma bem-aventurança? Como a morte pode ser algo bom? Irmãos, eles nunca vão compreender, pois compraram a ideia de viverem para si mesmos, numa ilusão de que suas oportunidades e prazeres nunca teriam fim. Então esse é o ponto de vista da morte, o ponto de vista da sociedade babilônica da morte. Mas para o crente, segunda coisa que eu quero falar, não é assim com o cristão. Fala amém. Amém. Não é assim. O crente sabe que a morte é uma realidade, porque ainda que a ciência chegue em níveis altíssimos, inimagináveis a nós, a gente sabe que a morte é consequência de um certo mal. O pecado que entrou neste mundo. Enquanto tiver esse mundo, enquanto houver, enquanto existir este mundo, teremos que lidar, bem ou mal, com a morte. Por mais que os cientistas estudem, por mais fórmulas que criem, por mais descobertas que façam e por mais remédios que fabriquem, tudo o que lhes restará será apenas constatar a dura realidade da morte. E no fim das contas, não vão conseguir resolver esse problema. Esse problema só pode ser resolvido pelo dono da vida. Mas continuando, o crente sabe isso, porque o versículo não para por aí. Bem-aventurados os mortos. Ele continua. Qual é a frase inteira? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está vendo aí? Uma coisa, gente, é morrer. Outra coisa é morrer no Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Nós, amados, sabemos que o mundo que é hostil a Deus, que tem sido hostil à igreja, está destinado a perecer. E quando morrem, enfrentam a ruína e destruição eternos, porque eles se apresentam logo diante de Deus, e Deus já os manda para lá. Em contraste, os santos que morrem no Senhor tomam posse da bem-aventurança eterna, porque entram no descanso eterno, na presença de Deus. Graças a Deus. Então, não são todos os mortos que são bem-aventurados, mas sim todos os mortos que morrem no Senhor. Graças a Deus. Eu gostaria de pegar 2 exemplos na Bíblia de pessoas que iam passar pela morte. E eles tinham uma perspectiva que deixaria o mundo estupefato. Primeiro, está em Lucas, no capítulo 2. Abre, por favor. Eu quero que vocês leiam do versículo 25. Alguém leia o versículo 25 até o 30. Lucas, no capítulo 2, verso 25 ao 30. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Irmão, prestou atenção nesse negócio aí? O Espírito Santo chegou para ele e revelou: você não vai morrer antes de você ver o Cristo.
Beleza. Tá bom. Cristo chegou lá, tomou o menino nos braços, a oração dele foi: agora o Senhor pode me levar. Ele falou: Senhor, deixa eu aqui ficar mais um tempo para ver o menino, esse menino crescer. Cura as minhas enfermidades, minhas diabetes, minhas artroses. Não, despede em paz o teu servo. Irmão, quem você conhece que é cristão e que chegaria ao ponto de falar assim? Sinceramente, são tão poucos que nós nem temos notícia. Mas sabe por quê? Porque também vamos aos poucos. Eu vou falar isso, não se sintam assim atingidos, não. Às vezes isso não é verdade. Aos poucos, tentando nos deixando ser envolvidos com a maneira de reagir da Babilônia. Se a Babilônia chora por tudo, a gente não vai chorar por tudo, mas a gente está chorando por quase tudo. Se a Babilônia tem medo de tudo, o cristão está indo atrás com medo também. Não vou falar de tudo, mas de quase tudo. Se ele diz que é assim que tem que falar, a gente está falando quase igual. Né? E assim ele vai ditando como pensar, como falar, como agir e reagir diante dos acontecimentos da vida. Mesmo que a gente seja crente e não vamos perder o propósito eterno da salvação, esse envolvimento, ou se deixando aí envolver, vai diluindo nossa confiança, minando nossa fé na palavra do Senhor e na pessoa de Deus. O Senhor tenha misericórdia de nós. Então, quando surge uma situação extrema ou trágica, a gente não consegue ter reação diferente das pessoas do mundo. Eu não sei, às vezes até para corresponder, né, à expectativa deles, mas às vezes reagimos desesperadamente também. Lamentamos profundamente a tragédia como se fosse o fim de tudo. Mas o fato é que a Bíblia está nos mostrando que os que morrem no Senhor, presta atenção nisso, não são coitados, não são frágeis, não são débeis, eles são bem-aventurados. E por termos nos misturado com esse sistema, coisas estranhas e difíceis acontecem às vezes na vida do crente para que ele volte às origens. Espera aí, você está meio fora ali. Vem para cá. Você está no caminho, a linha é essa aqui, você está meio fora. Vem para cá. Aí umas coisas difíceis na vida da gente, umas coisas complicadas, para que o crente volte às origens e a confiança e a fé que foram diluídos, que estavam sendo diluídos, retornem ao seu estado normal, natural da vida do crente. Irmão, presta atenção, eu não estou dizendo que a gente tem que ser insensível, não, aos fatos trágicos que acontecem no mundo. Não me julguem mal. De maneira alguma, a gente nem consegue ser. Tanta tragédia, como é que você vai ficar insensível? Não estou dizendo isso, não. Nós devemos mesmo lamentar as tragédias, mas vamos ter uma perspectiva como que Jesus lamentava as tragédias. Jesus chorou lá no túmulo de Lázaro. Não é? Jesus lamentava, como é que lamentava as tragédias? Qual que era a perspectiva dele? Olhar e se entristecer pelo estrago e pelo caos que o pecado trouxe a todos nós. Aí vem a morte, aí acontecem as tragédias. Jesus chorava com essa perspectiva. Por isso que ele veio para consertar. Amém. Glória a Deus. Mas como bem-aventurados que somos, não podemos nos esquecer da esperança disso. Todas as coisas serão consertadas. Amém, Jesus. Pois essa é a promessa que foi dada aos santos. Porém, quando esse conserto não acontece, devemos expressar uma confiança melhor por causa da perspectiva que a Bíblia nos apresenta.
das situações trágicas da vida. Olha o apóstolo Paulo. Ele afirma que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Glória a Deus. Então essa oração de Simeão aí, que acabou de ser lida, ele não zombou da morte. Ele zomba da morte. O apóstolo Paulo também zomba da morte. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 55, ele diz: onde está a morte, a tua vitória? Depois que Jesus ressuscitou, e agora a morte? No verso 54, aí Coríntios 15, ele disse assim: tragada foi a morte pela vitória. Vitória de quem? De Cristo sobre a morte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque antes de Cristo morrer e ser ressuscitado, a morte levava todos, não havia solução. Mas quando alguém vai lá e ela olha, tem um cara esquisito aqui, diferente. Tem um cara diferente aqui, ele nunca pecou. Não é para ele estar aqui, sai daqui. Claro que Deus o ressuscitou, mas estamos falando da perspectiva da morte. Agora, cadê a morte, a sua vitória? Aleluia. Graças a Deus. Então, Simeão e nós, em Cristo, nesse contexto de morte, também podemos zombar da morte. Aleluia. Amém. Antes a morte tinha vitória. Depois que ele ressuscitou, isso mudou, a mesa virou. Glória a Deus. Agora, Cristo e todos os que estiverem nele é que tem a vitória. Amém. Verso 57 diz lá: mas graças a Deus que nos dá a Vitória. por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vitória sobre a morte, meus irmãos. Amém. Aleluia. Então, bem-aventurados os que morrem. No Senhor. Todo mundo. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. E eu nem peguei o exemplo do apóstolo Paulo, tá? Só citei isso aí. Mas pegamos o exemplo de Simeão. O segundo exemplo é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu já fiz umas citações anteriores aqui, mas está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, verso 28. O que diz lá? Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aleluia. Olha a parte que Jesus falou: se me amasseis, se vocês me amassem, ficaríeis alegres com o fato de que eu vou para o Pai. Jesus estava avisando aos discípulos que os sofrimentos que lhe ocorreriam não seria apenas motivo de tristeza. Claro, seria sim, teria tristeza, mas por um pouco. Mas isso redundaria, até esse sofrimento, redundaria em uma alegria imensa e permanente, pois ele iria para o Pai. Glória a Jesus. Então o sofrimento seria por um momento, aconteceria por um momento, igual o seu e o meu, está acontecendo um sofrimentozinho, mas é por um momento. A alegria, irmão, é eterna. E já que assim é, não parece totalmente justo virmos um irmão partir para o Senhor e ficarmos pensando só na nossa perda, sem parar para pensar no ganho que ele está tendo. Glória Glória a Deus. Isso pode significar que ainda estamos tendo dificuldade de imaginar a alegria indizível e cheia de glória, o fato de estar na presença de Deus eternamente. Aleluia. Hoje eu terminei a leitura desse livro aqui, A Peregrina. Depois de ler o Peregrino, eu li a Peregrina. Eu não esperava, eu fiquei surpreso. Eu fiquei maravilhosamente surpreso.
principalmente com o final. Mas é claro que se for para o final direto, você não vai entender. Então, leia o peregrino e depois a peregrina. O peregrino, todo mundo conhece filmes e tal. A peregrina também foi escrita pelo mesmo autor e é a esposa de cristão. O peregrino é o cristão, a peregrina é a cristã. Porque quando o peregrino saiu, ela não quis acompanhar. Ela ficou com os filhos, não deixou levar, e ele foi sozinho. Aí ela se arrepende. Peraí, meu marido foi, fica sabendo das coisas acontecer, e aonde ele está? Ela falou, eu vou também. Então ela cata os filhos e vai fazer a peregrinação. E vai acompanhada de uma moça chamada Misericórdia. Eu estou dando um spoiler aqui, irmão, porque eu quero chegar no final. Nós estamos falando dos que morrem em Cristo. Mas acontece, lógico, coisas, né? Não tanto quanto aconteceram com o cristão, mas vai acontecendo coisas e recebe ajuda de um. E cada nome, né? Cada personagem tem um nome, né? Como misericórdia, como bondade, são personagens. Encontra também pessoas da fé, mas um homem lá chamado mente fraca. Ele se deixa, ele é fraco. Não tem na igreja gente fraca, mas é salvo. Tem um outro personagem chamado receoso, uma pessoa que tem medo de tudo, não sei, mas eu quero estar lá. O coração é de Deus, mas ele tem medo de tudo. Tem um outro que anda de muletas, mas ele vai. É aquele crente que toda hora ele está caindo, e você precisa erguer lá e a muleta. Irmão, quando chega o final da peregrinação, eu preciso ler aqui. Meu Pai. Aleluia. A hora de cada um entrar no céu. Eu não vou ler todos não, porque vocês precisam ler esse livro. A cristã foi primeiro. Aleluia. Cristã recebeu um mensageiro na sua casa com uma carta. É como se fosse o anjo do Senhor. Ele disse assim: salve bondosa mulher, trago-lhe a notícia de que o mestre a chama e espera que compareça diante de sua presença, revestida de imortalidade, no prazo de 10 dias. Depois de ter lido a carta para ela, o homem entregou a ela uma prova de que ele era o verdadeiro mensageiro e que viera ordenar que se apressasse para partir. Glória a Deus. E assim aconteceu. Posterior, aí ela se despede dos filhos, não vou ler isso aqui. Mas posteriormente chega aqui uma carta para outros peregrinos que estavam juntos. Claudicante era o nome desse. O anjo, esse mensageiro chegou: venho em nome daquele que você ama e segue com suas muletas. Tem gente fraca, irmão, está caindo, aí está indo. E Deus vai te chamar pelo nome, igual o hino foi cantado aqui. Eu estou encarregado de dizer que Ele espera para sentar-se à sua mesa e cear com Ele. E seu reino no dia seguinte da Páscoa. Prepare-se para essa jornada. Quando você está caindo, não desiste não. Você vai chegar lá, você vai receber um convite desse. Aleluia.
E ele disse algumas palavras para os outros peregrinos, disse: deixo essas muletas ao meu filho, que segui minhas pegadas, comi o desejo de que seja melhor do que eu, que não preciso usar muletas. Amém. Glória a Deus. Né? E eu não vou ler todos, vou ler só mais um. Mente fraca também recebeu a notícia. O mensageiro entrou e disse: vem para dizer que seu mestre necessita de você e que você em pouco tempo contemplará sua face em glória. Glória a Deus. Vou ler mais um. Está vendo, meus irmãos? Eu entendi, sabe o quê? Eu entendi quando o irmão Francisco falou com o Dudu, filho dele: Dudu, o Senhor está me chamando, Jesus está me chamando. Aleluia. Glória a Deus. Ele veio do hospital e parou aqui na porta, irmão, para me ver. E dentro do carro ele falou: pô, Jesus está me chamando, Jesus está me chamando. Prepara, vocês se preparem. Eu não estou preparado, não estou preparado, não é comigo não. É isso que eu queria dizer. E aí acontece ali também carruagens, alegria, os peregrinos que já estavam lá na glória, está chegando gente. Não teve como eu não me lembrar que o irmão Francisco falou. Eu tive um sonho, pastor, o que é? Sonhei que cheguei num determinado lugar, como se fosse igreja cheia de gente. Na hora que eu botei o pé na porta, todo mundo aplaudiu. Glória. Glorificando a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E sem querer, irmãos, eu disse: são os santos que recebemos no céu. Eu tentei consertar isso. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Para glorificar a Deus à vontade. Para deixar o Espírito Santo agir aí na sua vida. Aleluia, Jesus. Glória celestial preparada para nós. O Rei está nos esperando. Tem uma festa que está sendo preparada. Louvado seja o nome do Senhor. Fala aí pro seu vizinho: oh, não desanima não. Louvado seja Deus. Oh, não volte atrás não. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Nos apeguemos com crescente confiança no amor que o Senhor tem por nós e no seu cuidado de transportar cada um que faz parte do seu povo para a sua santa presença. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar? Deus, poder. Pode dar um brado aí de vitória, de glória a Deus, aleluia! Está vendo, irmão?
Depende de onde você está. Quem está na Babilônia tem uma perspectiva horrenda, desesperadora. Quem está na presença de Deus já tem outra perspectiva. E a morte para Deus agora? A última coisa. Olha, irmão, uma das coisas que mais me chama a atenção, uma das partes mais notáveis das Escrituras, é quando surge aquela expressão assim: assim diz o Senhor. Acontece demais, principalmente nos profetas. Lá nos profetas aparece muito: assim diz o Senhor. Para nós, os crentes, que aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não temos problemas de considerar que a Bíblia inteira provém do Senhor, não é? Mas fazer esse tipo de afirmação, assim diz o Senhor, significava que a palavra era específica e deveria ser dada a essa palavra uma atenção especial. Não é verdade? De tudo na Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando fala assim diz o Senhor, 2 pontos. Opa! Tem um negócio aí. Não é? Nós encontramos isso aqui, no versículo 13. Veja que o apóstolo João escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Olha a continuação. Sim, diz o Espírito. Amém. Glória a Deus. Não é ele, o apóstolo, que acha que os santos são bem-aventurados. Quem dorme no Senhor é bem-aventurado. É o Espírito de Deus que diz sim, eles são bem-aventurados. E assim ele escreveu, como o Espírito diz: escreve, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Aleluia. Eu acho que devemos dar uma atenção especial a esse pedacinho do versículo e concordar com o Espírito Santo. Amém. Que os crentes que morrem no Senhor são bem-aventurados. Graças a Deus. Aleluia. E a próxima informação importante que o versículo nos dá é que os que morreram no Senhor, a continuação aí, para que descansem das suas lutas e trabalhos. Para que descansem. Há uma outra tradução que registra assim: para que descanse das suas fadigas. E aqui nós nos colocamos diante de um desejo crucial da humanidade. Todo mundo quer descanso. Mesmo os da Babilônia querem descanso, precisam de descanso. Não há quem não precise descansar. Não há quem não precise dormir para repor suas forças. Não há quem não deseje ficar de algum incômodo que lhe dá insônia, que o aflige, uma dor e que não traz descanso. Ou então na alma, a sua alma não tem descanso por causa da culpa, por causa do pecado. O texto traz a ideia de descanso total, pleno, absoluto. Não é apenas um descanso físico ou emocional, é tudo, irmão, psicológico, espiritual, dos problemas que nos esgotam aqui, das tragédias que nós estamos vendo acontecer nesse mundo, que nos oprime, nos aflige. É um descanso total e eterno. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. Para os irmãos perceberem a indescritível satisfação que os bem-aventurados desfrutarão, veja, amados, o contraste dos ímpios e dos que morrem sem ser no Senhor. Aí no texto mesmo, Apocalipse 14, leia o verso 11 para os irmãos verem. Quem morre sem o Senhor, vê se vai ter descanso. Verso 11, leia ele. O máximo do seu tormento someteu os séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Olha aí, meus irmãos. Aí podemos falar misericórdia. Está vendo aí? Olha a minha tradução. E a fumaça da sua aflição dos ímpios, dos que não morreram, que se morreram sem ser no Senhor. A fumaça da sua aflição será exalada para todos sempre.
para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite, sem cessar. Está vendo? Já os bem-aventurados estão numa atmosfera diferente. Não consigo me esquecer, e de vez em quando eu falo aqui, da aflição de Ló, sobrinho de Abraão, escolheu um lugar condenado para morar, né? O lugar foi condenado, mas ele escolheu lá. A gente às vezes, quando lê só essa parte, a gente vê Ló como aquela pessoa que é orgulhosa, né? Cheia de si mesmo, e que quer conquistar, e quer fazer isso, quer fazer aquilo, escolheu o melhor para si, depois se deu mal, toma, distraído, né? A gente sempre pensa assim. Mas o apóstolo Pedro abre os nossos olhos, lá na segunda carta, capítulo 2, verso 6, e a gente vê que ele não era tão mal assim. Lá diz que o justo Ló sofria, afligia a sua alma com os pecados daquela cidade. Tá vendo? 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. Às vezes, a pessoa até é um bom crente, né? Mas também, um bom crente toma umas decisões, às vezes, erradas. Tem gente, bom crente, que vai para o céu, mas toma umas decisões que misericórdia, nem parece que é crente. Toma uma decisão que vai sofrer o resto da vida. Mas esquenta não, que você vai para o céu. Olha Ló. Tomou a decisão de ir lá para aquela cidade condenada. Os pecados daquela cidade afligiam o servo do Senhor. E é sempre assim. Mas meus irmãos, olha bem, será que não chegamos ao ponto de estarmos aflitos com tanto pecado neste mundo? Você não está não cansado de tanto pecado neste mundo? Tanta barbaridade, tanta mentira, tanto engano, tanto dolo, um provocando tristeza no outro, assintosamente, propositadamente. Será que não percebemos que a honra do Senhor está sendo tratada como escória? Eu sei que você está sentindo isso, meus irmãos. Eu também estou. O nome de Deus está sendo varrido das instituições, dos lares. Estamos envergonhados pelo que o mundo está se tornando. Nos envergonhamos como estão estrangulando a Sagrada Escritura. No nosso meio até. Falsos pastores se multiplicando, falsos mestres, a multiplicação é impotência, é elevado ao quadrado, ao cubo. Tanto pecado, tentações, tristeza. Irmão, qual a política desse mundo? A política desse sistema é derrubar e atacar todo crente. Mas a política de Jesus, que nós nos comprometemos a praticar, é resistir. Viu? Por isso que você está cansado. Porque a resistência gera cansaço espiritual. Como Ló, você tem que ficar preocupado em não deixar sua mente se envolver e você começar a concordar, quem sabe, e depois de praticar. Isso gera cansaço. Então, nós falamos aqui, Deus quer que eu seja feliz. É uma mentira de Satanás. Porque a renúncia, Jesus falou, para que a gente precisa renunciar. Se alguém seguir Ele, tem que renunciar. E a renúncia traz tristeza, porque é coisa que a gente gosta. É coisa que a gente queria que acontecesse, mas não pode. Não dá. E outros que a gente nem queria. Mas estão acontecendo, estão nos massacrando espiritualmente. É o que acontecia com Ló. Tanto pecado, tanta iniquidade. Os anjos chegaram na casa dele, os homens foram lá, invadiram, forçar a porta para entrar. Nós queremos ter relações sexuais com esses caras que entraram aí na sua casa.
E Ló disse: toma minhas filhas aqui, vocês fazem o que vocês quiserem com ela. Ele: não, nós queremos é eles. Não, isso não te cansa. Só de ouvir não te cansa, não. Só de ouvir não dá um nojo, não. Então era assim que Ló estava. Cansaço espiritual está sendo gerado em nós. Mas os bem-aventurados, os que morrem no Senhor, não estão passando mais por essa fadiga. Eles estão descansados de todas essas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Glória. E a última informação aqui: porquanto as suas obras os acompanham. As obras acompanham os que morrem no Senhor. Amém. Claro que essas obras não são obras meritórias de salvação. Ninguém é salvo pelas obras. Não é esse tipo de obra que está sendo dito aqui. Ou ela não será aplicada para a salvação. É a maneira cristã da pessoa ter vivido enquanto estava aqui nesse mundo. Estas obras são isso. Como é que você tem suportado as aflições? Não é dessa maneira que você vai chegar lá com as suas obras e apresentar: foi assim, Senhor, que eu passei e suportei as aflições. Estão aqui. É com paciência, com perseverança. Como está o seu amor por Deus, irmão? É assim que nós vamos chegar lá e apresentar: isso aqui está, Senhor, o amor que eu tive pelo Senhor. Como está o seu amor pela obra de Deus? Como está o seu amor pela causa de Deus, pela igreja dele? Como está a sua fé? São estas obras. Continua firme? Como está o seu serviço como cristão? Seu serviço cristão, como está? Como você tem servido a igreja? Como você tem servido a causa, a igreja de Deus, a causa de Cristo? São estas obras. Está aqui, Senhor. As suas obras os acompanham. Terão descanso, as suas obras os acompanham. Todas essas coisas contam como as obras pelas quais mesmo nós vamos nos medindo. Amém? Vamos concluir. Meus irmãos, essa bem-aventurança soa tão contraditória como tantas outras bem-aventuranças da palavra de Deus. Bem-aventurados os humildes. Quando o mundo acha que ser humilde é ser bobo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, enquanto o mundo jura que o melhor mesmo é fazer justiça com as próprias mãos. Então as bem-aventuranças têm muita aparente contradição. Essa bem-aventurança aqui mesmo, bem-aventurados os mortos, ninguém imaginaria. Mas ela vale para aquele que ninguém vai lá felicitar. Quando muito a família receberia uma condolência cordial. Como eu disse, essa bem-aventurança soa até como um escândalo para o mundo, mas não para nós, os crentes em Cristo. Então, qual é a visão que o crente deve ter da morte? Ou como um crente deve se comportar diante da morte de um outro crente que partiu do Senhor? E eu vou repetir, não quero negar a dor da perda e da saudade, mas essa não é a única maneira de o crente ver a morte. Podemos ter dor, vamos ter, é inevitável, mas não é a única coisa. O crente tem mais algo. Temos que mesclar as perspectivas, temos que mesclar, misturar os sentimentos e ao mesmo tempo equilibrá-los para que não nos pareçamos com o mundo que não tem nenhuma esperança quando a morte bate à sua porta. Considerar o que partiu como bem-aventurado não é uma opinião de pessoas de bem, na tentativa de consolar as outras, mas é a opinião, não é a opinião de nenhum ser humano qualquer. O texto nos diz que é assim que o Espírito Santo considera todo aquele que morre no Senhor. Bem. Aleluia. Amém? Se você quiser aplaudir ao Senhor, você pode fazer isso. Glória a Deus também. Glória a glorificar o Senhor também.
sei se eu vou conseguir cantar um hino que fala sobre isso. Estava tentando ensaiar aqui antes de quando vocês estavam chegando, né? Mas a voz ficou assim, né? Vamos tentar, né? Se ficar, não grava não, porque senão o pessoal vai rir de mim. Cadê o? Eu vou cantar aqui, só preciso do violão mesmo. Glória a Deus. E depois a gente vai orar terminando, tá bom? Vocês estão cansados, preocupados não, né? Vocês estão na bênção aí, né? Essa é a nossa esperança da Só glória. esse hino aí. Cristo em nós é a esperança da glória. Sim, vai glorificando o Senhor. Vai exaltando o Senhor. Deixa a Esperança do nosso alvo. glória ao É o nosso nosso alvo, Senhor. Caminhamos para Ti, Senhor. Glória a Jesus. Porque Glória a desejamos a Jesus. Ti, esperamos por Ti. Nossa Aleluia. alma deseja, Senhor, desesperadamente por Ti. Deus Todo-Poderoso. Somente o Senhor vai dar descanso para as nossas almas. Só o Senhor é Deus. Aleluia, só o Senhor. Só o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. Aleluia. Aleluia. Só o Senhor, ó Pai. Isso é Ti, toda a glória, toda a honra. Aleluia, Oh, Senhor. aleluia. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada. É o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Glória, Nessa Pai. peregrinação, Senhor. Glória, Filho. Glória, Espírito Com a Tua Santo. presença, com o Teu consolo. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor. É a mesma aragem que levanta as folhas, a mesma paisagem na minha janela, e os muros caiados, os motores ao longe e o machado esponteiro. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Seria o vão de uma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Existe, no entanto, um bálsamo divino que seca o meu pranto e amortece a dor. Eis que agora dormem para logo despertar, quando enfim Cristo chama para levar a sua cidade, para conceber a eternidade, todos juntos outra vez. Bem-aventurados todos
dormem no Senhor. Suas obras vão com eles, sua coroa está guardada. Será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurados todos que dormem no Senhor. Amém? Na próxima vez fica melhor, viu, irmão? Glória a Deus. Não devo chorar dentro assim. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu acho que está todo mundo feliz. Hoje eu também percebi uma ação diferente do Espírito Santo desde o início. Alguns cantos aqui foram cantados de uma maneira que não tinham sido cantados antes. Eu percebi a igreja assim mais aberta ao Espírito Santo, assim, uma participação mais espiritual. Desde o início eu percebi isso, tive essa percepção. Eu acho que eu não estou enganado. Deus estava preparando o ambiente, né? Para a nossa edificação espiritual. Então, vamos todos para casa em paz, em alegria, em satisfação com o nosso Senhor. Aleluia. Que tenhamos toda uma semana, né? Todo mundo, uma semana abençoada, de vitória. Ó Senhor Deus, dê a mão à pessoa que está do seu lado, ore por ela, abençoa ela. Oh Deus, abençoa esse servo do Senhor, essa serva do Senhor. Ministra aí bênção, ministra graça, ministra o perfume de Cristo no coração. Oh Deus querido, oh Deus amado, só o Senhor é verdadeiro, só o Senhor é bom, só o Senhor é fiel. Eu quero te louvar, eu quero te magnificar, te agradecer por esse tempo que o Senhor nos deu aqui, pela tua graça, pela tua palavra. Oh, aleluia! Pelo cântico que o Senhor possa ter aceitado. Senhor, obrigado pela tua presença, o Espírito do Senhor que está nesse lugar. Aleluia, que nós possamos continuar com Ele. Guarda o nosso coração, livra-nos do mal. Abençoa, Senhor, cada lar aqui. Abençoa os familiares, mesmo aqueles que não estão na igreja, que não são cristãos. Ó Deus, que o poder do Espírito Santo, a aura do Espírito Santo que envolveu o povo do Senhor aqui, possa ser, meu Deus, transmitida também lá. Que algo diferente aconteça, Senhor, na vida do teu povo, na família e no lar. Oh, glória a Deus. Aleluia. E assim queremos nos despedir na paz, na graça e na segurança do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus. Que a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz na presença do Senhor. Dá um abraço ao seu irmão e até o próximo encontro. Aí se prepare para a terceira bem-aventurança. O Espírito Santo nos dê graça, né? Mais uma vez.